Amém. Se a Mariana não orasse, eu ia pedir para a gente orar antes da mensagem, para Deus me abençoar. A gente sempre precisa da graça de Deus. Tudo o que nós fazemos aqui, quem já esteve nessa posição sabe o quanto depende de Deus. E tem dias que especialmente a gente depende de Deus. E louvado seja o Senhor, porque Ele tem cuidado de mim, de você, e eu tenho certeza que essa noite Ele continuará cuidando, nos alimentando com a sua palavra. Nós estamos em Gênesis 3. Semana passada nós começamos a falar da história de Adão e Eva, mais especificamente sobre a queda de Adão e Eva, e nós paramos no versículo 7. E o que nós vimos até agora é que a mulher, que ainda não se chamava Eva, nós vamos ver hoje que ela passa a se chamar Eva após a queda, mas a mulher havia sido ludibriada, enganada pela serpente, e a tentação, o que foi oferecido para a mulher, foi autonomia, uma vida independente de Deus, viver conforme os seus próprios desejos, vontades, instintos, fazer o que quer. Não depender de Deus para nada. Viva da forma como você quiser. Você vai definir o que é bom e o que é mal. Nós não teremos mais Deus como a referência do bom e do mal. Nós decidimos o que é bom e o que é mal. Essa era a tentação. E a mulher caiu nessa tentação. Ela olhou para a árvore e ela viu os 3 níveis de tentação. Ela viu que a árvore era agradável ao paladar, um nível físico de tentação. Ela viu que a árvore era desejável, um nível mais emocional, de se aliançar com aquela tentação, de se sentir seduzido por aquela tentação. E ela viu que a árvore, de algum modo, parecia que daria a ela discernimento das coisas, uma visão ampliada, conhecimento, uma tentação no nível espiritual, um envolvimento espiritual para aprender alguma coisa que até então ela não havia aprendido. E ela, seduzida pela voz da serpente, caiu, comeu do fruto, deu ao marido, que comeu também, e ambos ficaram envergonhados e fizeram uma roupa de folha de figueira para cobrir a sua nudez. E nós vimos aqui que a roupa de figueira, ela é só provisória, ela não resolve nada, ela é só uma tentativa de disfarçar a nudez, de disfarçar o pecado, que a gente usa essas justificativas e essas roupas até hoje. A gente se esconde através do nosso status, a gente se esconde através dos nossos bens materiais, a gente se esconde atrás da religião, a gente vai se escondendo e vai juntando folhas de figueira, a gente se esconde atrás das nossas obras de justiça, que a gente pensa, Deus, eu estou bem com o Senhor, hein? Olha o que eu fiz essa semana. É tudo arbusto, é tudo folha de figueira que nós vamos fazendo para nós, mas Deus não quer essas folhas de figueira. E nós estamos agora no versículo 8. E o que acontece é, versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja que Deus fez o que sempre fez. Qual era a relação de Deus com o homem? Uma relação de proximidade, e Deus tinha um diálogo, uma conversa com o ser humano na viração do dia, ao final da tarde. O homem pecou e Deus não virou as costas. Deus não falou, eco, não vou mais. Deus seguiu fazendo o que sempre fazia. Deus foi ao encontro do homem. Deus foi buscar o homem, buscar diálogo, buscar conversa, buscar relacionamento. O homem fugiu de Deus. O pecado faz nós termos a percepção de que Deus agora é o nosso inimigo, então nós fugimos de Deus. Deus quer me destruir, deixa eu fugir dele, deixa eu me esconder dele. Deixa eu costurar para mim roupas para disfarçar a minha nudez, para que Deus não fique bravo comigo. E o homem fugiu de Deus, se escondeu entre as árvores do jardim. É por isso que às vezes nós, quando cometemos um erro, a nossa primeira atitude é nos afastar. Depois do que eu fiz, eu não tenho coragem de orar. Depois do que eu vi, eu não tenho coragem mais de falar com Deus. Depois de me envolver com isso que me envolvi, depois de ter ido no lugar que eu fui, eu não posso mais levantar os meus olhos a Deus, não posso falar com Ele, vou me afastar inclusive da comunidade, não posso ir lá depois do que eu fiz. As pessoas ficaram sabendo do que eu fiz, eu não posso voltar lá.
Nós nos afastamos, nós nos escondemos de Deus. Mas nós nunca podemos nos esquecer que Deus sempre vem ao nosso encontro, independe do que você fez. Deus sempre virá ao seu encontro, como Ele veio aqui. E Deus faz uma pergunta no versículo 9. Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Onde está você? Talvez essa é uma das perguntas mais importantes no diálogo de Deus com a humanidade, com o homem, com a mulher aqui. Onde está você? Pergunta essa que começou no jardim e vem ecoando pelos séculos e chega na gente hoje. Deus pergunta para mim e para você: onde é que você está? Onde você está, Cris? Onde você está, Clécio? Onde você está, Vanessa? Onde vocês estão? Onde você está, Vinícius? E Deus não quer que eu mande para ele uma localização do GPS. Deus não está perdido. Deus quer me dar a oportunidade, como deu a Adão, Deus quer me dar a oportunidade de eu entender em que lugar da vida e da existência eu estou. Essa não é uma pergunta de cunho geográfico, é de cunho existencial. Onde você está? Deus quer que eu olhe para mim e me perceba, que eu tenha consciência do lugar e da região onde eu estou. Deus, eu estou longe. Deus, olha onde a vida me trouxe, olha o que eu estou fazendo, eu estou longe do jardim, eu estou longe do Senhor. Deus quer que você olhe para si mesmo. Como Jesus ordenou que fosse escrito à igreja de Éfeso no Apocalipse, João escreveu aos Efésios palavras de Jesus dizendo: lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te. Entenda a sua vida, entenda em que lugar você está, entenda por que você se desviou, entenda por que você chegou nesse nível, onde é que você está. Deus continua perguntando a gente, perguntou a Adão, e a resposta de Adão foi, versículo 10, ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. E Deus perguntou, só um detalhe, né? Adão está dizendo: eu ouvi os seus passos no jardim. É mais uma evidência de que nós estamos lidando com um texto que tem figuras que representam realidades para além do que está escrito, porque Deus é espírito. Como é que Adão ia ouvir os passos de Deus no jardim? Adão está dizendo: eu senti a sua proximidade, eu senti que o Senhor estava chegando para se relacionar comigo e eu vazei fora, eu fui embora, porque eu vi que estava nu. E Deus perguntou: quem disse a você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu o proibi de comer? Quem te deu essa consciência? Como é que você enxergou que você estava peladão, Adão? Como que você percebeu isso? Deus sabia que isso só viria à consciência do homem a partir do momento que ele se alimentasse do fruto proibido. Disse o homem, e aí vem a resposta que geralmente nós damos. Adão, cheio de medo, e isso precisa ficar claro, que o medo é diferente do arrependimento. Uma coisa é nós estarmos arrependidos do que fizemos. Uma coisa é nós enxergarmos onde estamos e nos arrependermos do lugar que chegamos. Estamos longe demais, rompemos relações com Deus. Então eu me arrependo do que eu fiz, de onde eu estou, de quem eu sou, eu me arrependo. Outra coisa é eu ter medo de ser pego. Outra coisa é eu ter medo das pessoas descobrirem algo a meu respeito. Medo não é arrependimento. Adão tinha medo. E quando foi confrontado para demonstrar que ele não estava arrependido, ele fez o que geralmente é mais fácil de se fazer. Ele diz, o versículo 12, foi a mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. É muito mais fácil quando nós culpamos outro. É muito difícil reconhecer culpa. Eu disse isso aqui quando nós falamos de Caim e Abel. A pessoa que não tem marcha ré, a pessoa que não consegue dizer: eu estava errado, me perdoe porque eu errei. Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor está certo,
está tudo certo, eu é que sou o errado da história. Eu é quem sou a errada da história, tenha misericórdia de mim. Eu realmente comi desse fruto aí. Eu sei que eu não devia, mas eu acabei comendo. Me perdoe. Tem como a gente restaurar a nossa relação? Tem como o Senhor fazer algo? Porque o errado eu já fiz. É possível fazer algo para restaurar? Mas é muito mais fácil apontar para o outro e falar, foi culpa sua. Deus, eu pequei, culpa dessa mulher. Foi culpa dela. Se eu tivesse aqui sozinho, nem conversar com essa cobra eu tinha conversado. Mas como o Senhor colocou ela aqui, então ela acabou me induzindo ao erro. Pequei por culpa dela. E em última análise, por culpa sua. Porque o Senhor me deu ela. O Senhor fez ela para mim. O Senhor me deu ela como companheira. Pequei por causa dela e pequei por causa sua. Então vê aí. Eu não faria nada disso. Jamais eu comeria desse fruto se eu estivesse aqui sozinho. Isso é culpa dela. Jamais eu pecaria se eu não tivesse essa esposa que o Senhor me deu. É culpa dela. Jamais eu pecaria se o Senhor não tivesse me dado esse esposo, esse marido. É culpa dele. Eu só fiz o que fiz por causa dos meus pais. Foi a minha criação. É culpa deles, não tem nada a ver comigo. A responsabilidade não é minha, isso aí é culpa dos meus filhos. Ah, Deus, os meus filhos são custosos demais. Filhos que o Senhor me deu. Então, o Senhor também é culpado. Olha onde o Senhor me colocou, olha o contexto que o Senhor me deu, que o Senhor me colocou. O Senhor me fez nascer no Brasil, isso aí é culpa do Lula. É culpa do Trump, é culpa de todo mundo, só não é culpa minha. Tudo o que eu estou vivendo é culpa dos contextos diversos da minha vida, só não é culpa minha. A culpa é das estrelas, como já diz o filme. A culpa é dos astros. Eu só tive esse comportamento porque eu sou de Gêmeos, e vocês sabem quem é de Gêmeos, age desse jeito mesmo. Sou de Capricórnio, então a culpa é dos astros, é de tudo do universo, menos minha, a culpa não é minha. E a mulher vai agir do mesmo jeito. Deus vai confrontar a mulher e ela vai falar, a serpente me enganou e eu comi. Também não foi culpa minha, eu fui enganada pela serpente. É só inocente que tem aqui nesse jardim. E Deus conversando com eles e a mulher falando, é culpa dela. E aqui começa, no versículo 14, as consequências do que eles fizeram. Primeiro, aí a gente vê essa dança no texto. Primeiro Deus confronta Adão, depois a mulher, que joga a culpa na serpente. Agora as consequências vêm no caminho inverso. Deus primeiro amaldiçoa a serpente, depois a consequência da mulher e depois a consequência do homem. E no verso 14 diz, então o Senhor declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Esse texto foi escrito numa época, num contexto, numa cultura onde colocar a boca no pó era sinal de humilhação, de subjugação. O inimigo derrotado era aquele que se ajoelhava e se prostrava diante daquele que o derrotou. Aquele que se prostrava e colocava a sua boca perto do chão ou colocava a boca na poeira, esse é porque havia sido humilhado por outro. E Deus está usando essa linguagem para dizer que existe um vencido em potencial aqui já. E esse vencido que viverá em humilhação, com a boca na poeira toda a sua vida, toda a sua existência, esse vencido é o tentador. O vencido que viverá em humilhação todos os dias, não sou eu e não é você. É o tentador. É essa figura que vem para questionar, que levou o ser humano a cair. Esse sim, viverá com a boca no pó, viverá em estado de humilhação. Como isso se dará de forma concreta? O versículo 15 responde, dizendo que haverá uma inimizade entre a serpente e a mulher. A serpente e a humanidade. E os descendentes da serpente, a serpente e os seus descendentes, todos os tentadores, tudo o que representa tentação, tudo o que é mal, que o Novo Testamento vai interpretar e dizer que é Satanás, os seus demônios, o diabo, a antiga serpente.
Esses serão pisados pelo filho da mulher. É a primeira referência a Jesus que nós temos na Bíblia. Primeira referência. Dizendo que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, feriria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. A figura aqui é mais ou menos assim: o filho, o descendente, está andando e a serpente pica o seu calcanhar. E uma serpente que fere o calcanhar dele dessa forma, isso aí, o veneno é letal, é uma ferida mortal. E ele cai, e caindo, por estar ferido pelo veneno, caindo, ele esmaga a cabeça da serpente. E isso é uma referência à morte de Cristo que vence o diabo. A morte de Jesus, quando o diabo pensa ter vencido Jesus, exatamente a sua morte pisa na cabeça da serpente, a sua morte destrói Satanás. E nós um dia viveremos para sempre com o Senhor, onde isso haverá de se concretizar na sua plenitude. Nós já temos isso em potencial, mas viveremos isso na plenitude, onde nós estaremos totalmente afastados de qualquer tentação e de presença maligna e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a vitória sobre a serpente. Mas o versículo 16 até o 19 vai falar sobre como Deus vai lidar com a mulher e com o homem. E nós precisamos prestar muita atenção nesse ponto. Porque o que eu passo a ler a partir de agora, versículo 16 até o 19, não é uma ordem de Deus, não são mandamentos de Deus, é uma punição de Deus. Versículo 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Algumas versões traduzem isso aqui como: o seu desejo será contra o seu marido e ele a dominará. E depois para o homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se de plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deus está amaldiçoando o homem e a mulher, trazendo uma punição para o homem e para a mulher, dizendo que a partir desse momento os seus papéis sociais serão feitos, serão desempenhados com muito mais sofrimento e dificuldade do que deveria. A mulher é o único ser capaz de gestar, de dar à luz. E Deus diz que esse processo para a mulher, e nós precisamos nos lembrar que os autores que escreveram isso aqui estão olhando para a sua realidade. Por que as mulheres sofrem tanto para dar à luz? Por que a maternidade é tão difícil, é tão pesada? Por que as coisas são tão agridoces? Por que não é só doce? Por que a maternidade tem o seu lado bonito, mas ela tem o seu lado de sofrimento, de angústia? Por quê? E aqui nós temos uma explicação do porquê. Porque a mulher participou do pecado. Então ela sofreu as consequências do pecado nela e na sua função social principal, que é a maternidade. O texto não apenas diz, a palavra, as expressões que são utilizadas aqui, não dizem apenas respeito às questões físicas, ao parir, mas diz respeito à criação. A maternidade será difícil. Todo o processo será difícil. Será envolto em sofrimento, será envolto em angústia. Você queria maternidade limpinha, bonitinha, sem dor? Era no Éden. Vocês escolheram pecar. Vocês escolheram outra realidade.
Essa nova realidade que vocês escolheram, vocês terão filhos, que é bênção, que é coisa boa, coisa que Deus nos dá. Mas essa coisa boa virá com sofrimento. É a mesma coisa que Deus faz com o homem. Olhando para a sociedade da época, qual era a função do homem? Sair para trabalhar. Geralmente no campo, no pastoreio, artesão. Os homens trabalhavam. Então, por que é tão sofrido trabalhar? Por que é tão sofrido ganhar o pão de cada dia? Por que o suor? Por que é difícil? A resposta está aqui. Porque o homem, assim como a mulher, também pecou. E a sua função social, que é o trabalho, que é a produção, virá acrescida de muito sofrimento. Assim como a maternidade será muito difícil para a mulher, que é a principal função social dela, a sua principal função social, o homem, também será cheia de sofrimento, de angústia, de peleja. E nós precisamos nos lembrar, e é por isso que eu disse aqui, que o que Deus está fazendo é amaldiçoar. Deus está punindo o ser humano. Isso aqui não é uma ordem de Deus. Não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Porque Deus diz à mulher, o seu desejo será para o seu marido ou contra o seu marido. Antes, no Éden, vocês tinham total cumplicidade. O Éden é lugar de plena igualdade. É lugar de parceria, de mutualidade. Vocês são juntos, iguais. O texto do capítulo 1 diz que Deus formou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. O homem e a mulher são igualmente imagem de Deus. Mas o pecado fez que houvesse uma separação, um rompimento. E homem e mulher agora, ao invés de serem mútuos, cúmplices, iguais, eles disputam lugar. Eles disputam território. Eles disputam autoridade. Eles estão em constante luta, em constante disputa. E Deus está dizendo, e nessa luta, mulher, você perderá. Você se submeterá ao homem. E mais uma vez, essa não é uma ordem de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, enquanto igreja, nós enquanto expressão do reino de Deus, nós trabalhamos para minimizar os efeitos do pecado. Não para potencializar os efeitos do pecado. Nós não podemos pegar essa consequência do pecado, que é a sujeição da mulher ao homem, e dizer, tá vendo, mulherada? Cala a boca e obedece os homens. É isso aí que Deus mandou vocês fazerem. Não, Deus não mandou elas fazerem isso. Essa é uma consequência de um mundo quebrado e caído. E a nossa função enquanto igreja é minimizar as dores do mundo caído. Se lá fora os homens subjugam as mulheres, se lá fora os homens violentam as mulheres, se lá fora as mulheres são tratadas como ser de segunda categoria, no reino de Deus nós pregamos igualdade, porque essa era a vontade de Deus desde o Éden. Essa era a vontade de Deus no jardim. Por isso nós falamos que ambos são iguais. De acordo com as palavras do apóstolo Paulo, em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e nem mulher. Não há divisão, nós somos iguais em Cristo. Cristo é a restauração do Éden. E é por isso que nós também lutamos para minimizar as outras dores. Mães, é tão difícil assim a maternidade, é tão pesada, mas aqui no reino de Deus nós queremos colaborar com vocês. Aqui nós queremos ajudar vocês, nós queremos fazer com que esse peso diminua e que seja mais simples para você. De que forma nós podemos abençoar você e os seus filhos? De que forma nós podemos abençoar a sua família? Porque nós queremos minimizar as dores do pecado. É tão difícil assim lutar, batalhar, trabalhar pelo pão de cada dia, mas aqui entre irmãos, aqui no reino de Deus, nós queremos minimizar essas dores. Nós não queremos que você sue tanto para conquistar o pão de cada dia. Nós não queremos que você sofra tanto para ter um mínimo de dignidade.
Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, porque aqui nós somos iguais e aqui nós queremos minimizar as dores do pecado. Nós somos um sinal dizendo: o reino de Deus chegou, e no reino de Deus as coisas são diferentes do padrão do mundo. Então nós estamos diante das consequências do pecado. Mas, versículo 20 começa, depois de Deus dizer como seria dura a realidade tanto do homem quanto da mulher, começam as palavras de esperança a partir do versículo 20. Porque o Adão vai dizer para sua mulher: a partir de agora, o seu nome é Eva. Então, aqui, Adão dá nome à mulher e a chama de Eva. Por quê? Pois ela seria mãe de toda a humanidade. Sabe qual é a beleza desse texto? É que Adão está dizendo: olha, nós pecamos, nós falhamos, eu fiz o que era mal diante de Deus, você também fez. Nós rompemos relações com Deus, nós rompemos relação um com o outro, nós rompemos relação com a natureza, a terra está amaldiçoada por minha causa, está tudo ruim, mas apesar de tudo, ainda existe esperança, ainda haverá humanidade e será através de você, Eva, que é mãe de todo mundo, mãe de toda a humanidade. Por mais que eles tenham descido, por mais que eles tenham caído, Deus ainda usaria Eva, ainda usaria Adão para gerar uma humanidade, para gerar uma linhagem, uma descendência, uma nação, de onde viria o Salvador. Isso diz a nós que, por mais que às vezes nós pecamos e nos sentimos mal, e temos que nos sentir mal, mas por mais que nós estejamos nos sentindo um lixo por termos pecado, nós não podemos dar ouvidos, nós não podemos entrar nessa onda de afastamento que o pecado nos causa, e precisamos voltar para Deus, porque mesmo para nós pecadores, mesmo para você e para mim, há esperança de Deus reescrever a sua história. Talvez tudo foi difícil, talvez tudo foi ruim, talvez você esteja longe, afastado, num abismo, mas ainda é possível que algo bom venha de você, surja de você. E o versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus desprezou as roupas de figueira que eles fizeram. Deus disse: eu não quero isso aí que vocês construíram para você. Eu vou vestir vocês. E aqui nós temos a primeira referência aos sacrifícios. Deus faz uma roupa com pele de animais. Um animal teve que ser morto para cobrir as vergonhas de Adão e Eva. Animais depois teriam que ser mortos para pagar a culpa do pecado. O Filho de Deus um dia haveria de ser morto para nos cobrir totalmente. E o texto segue dizendo: então o Senhor Deus disse: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Às vezes nós pensamos que essa expulsão do jardim é mais um dos castigos de Deus. E nessa história, esse é o último ato de bondade e de graça de Deus. Deus está dizendo para o homem: vocês se corromperam, vocês caíram, vocês pecaram, vocês estão afastados de mim. Vocês estão se comportando como se fossem meus inimigos. Eu não posso deixar que vocês comam da árvore da vida e vivam para sempre sendo meus inimigos. Eu não posso permitir que vocês comam da árvore da vida e vivam para sempre desse modo, nessa inimizade comigo. Então, eu vou tirar o acesso à árvore da vida de vocês, vou resolver o problema do pecado de vocês, vou trazer vocês para mim de novo, e depois eu vou dar acesso total à árvore da vida, para que aí sim vocês comam dela, vivendo para sempre comigo, em um relacionamento comigo.
E nós estamos, queridos, hoje diante da árvore da vida. A árvore da vida da qual nós podemos nos alimentar é a mesma que nos viu em angústia, é o mesmo descendente da mulher que veio até nós, se colocou à disposição e foi ferido mortalmente pela serpente. Morreu e com a sua morte feriu a cabeça da serpente e hoje nos oferece do seu fruto de vida. Deus estava em Cristo reconciliando com ele o mundo, diz o apóstolo Paulo. Deus está trazendo o mundo de volta através do sacrifício de Jesus. E se você toma posse pela fé do sacrifício de Jesus, se você abraça o sacrifício de Jesus como tendo sido para você, então você tem acesso novamente à árvore da vida. O que Deus pergunta a nós, e talvez você queira responder nessa noite, nesse momento de oração que nós vamos fazer agora, o que Deus pergunta a mim e a você é: onde você está? E esse é o momento adequado para você ser sincero, honesta com Deus e dizer: Senhor, eu estou muito longe. Eu estou muito afastado, eu estou fazendo coisas que eu jamais imaginaria que eu faria. Eu estou pensando coisas, eu estou indo a lugares, eu estou me comportando, eu estou sendo um tipo de gente que jamais eu pensaria que fosse. Mas diferente de Adão, você pode se colocar no meio do jardim dizendo: Deus, eu estou aqui. Eu não fugirei da sua presença, cansei de fugir. Cansei de tentar arrumar desculpas, cansei de tentar me vestir com a minha própria justiça. Eu estou aqui, eu falhei, eu pequei. Restaura, restabelece o seu relacionamento comigo, que eu quero comer de novo da árvore da vida. E eu convido você a fazer essa oração, se você puder fechar os seus olhos. Nós vamos orar juntos. E depois, aí quem quiser já chamar o William e as crianças lá, depois a gente vai fazer uma oração pelos pais aqui. Senhor Deus, nós estamos aqui, nus, diante do Senhor. O Senhor sabe tudo o que nós andamos experimentando. O Senhor sabe, Senhor Deus, todas as coisas com as quais nós temos nos envolvido. E nós não queremos fugir do Senhor. Nem nos vestir da nossa própria justiça, nem nos vestir da nossa religião, das nossas desculpas, do nosso status social, do nosso dinheiro, dos nossos diplomas, nossos títulos. Nós nos apresentamos nus, sabendo que só o Senhor pode restaurar em nós a dignidade, restaurar em nós o relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, por tantas vezes ficarmos atrás das árvores, atrás das folhagens, fugindo do Senhor. Nos dê disposição, coloque no nosso coração o desejo e a vontade de buscar ao Senhor. E que essa comunidade, que esse ajuntamento de pessoas seja um oásis para esses peregrinos que estão fugindo de Ti. Que eles, ao estarem aqui, ao entrarem aqui, percebam que eles estão entrando em algo parecido com um jardim. E que eles não precisam sofrer tanto para viver. Que eles não precisam viver fugindo sozinhos, que aqui eles estão em companhia. Que aqui os sofrimentos serão minimizados, que nós estamos juntos. E, sobretudo, temos a presença do Senhor na viração do dia. Temos a companhia do Senhor, temos o Senhor na nossa vida. Ajuda-nos a viver para Ti. Ajuda-nos a olhar uns para os outros com o olhar que o Senhor teve por nós, de misericórdia, de amor, de acolhimento, de graça, de correção em amor. Ajuda-nos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, para que vivamos sempre diante do Senhor, no Teu jardim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.